Olá, crianças! Tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de português. A gente vai falar sobre um assunto novo hoje, sobre as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Professora, o que é isso? Calma, a professora vai explicar, tá? É bem facinho. A gente vai falar sobre sílabas tônicas, que são sílabas mais fortes. Mas vamos lá, começar nossa aula. Apostila de português, página 32, 33, 34, 35 e 37. As páginas 30 e 31, a professora vai passar no final da aula de tarefa, tá? Então, pula elas agora, vai para a página 32, coloca a data de hoje e vamos começar nossa aula. Antes de começar nossa aula, a professora vai explicar então o que é essa tal da sílaba tônica, o que essas são essas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá. O que são as sílabas tônicas? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Quando a gente fala uma palavrinha, tem aquela sílabazinha que a gente fala mais alto, que ela vai mais forte, né? Normalmente ela é acentuada, mas ela pode não estar acentuada? Pode, ela pode não ter acento nenhum. Então a professora vai dar alguns exemplos. Olha lá. Presta atenção na sílaba que a professora fala mais alto, tá? Eu vou falar o meu nome. Fernanda. Olha lá. Fernanda. Qual que é a sílaba tônica do nome da professora? O não. Por quê? Ó, Fernanda. Tá vendo como eu levanto a minha voz? Como ela é bem mais forte, como ela é bem mais alta? Essa é a sílaba tônica, tá? É a mais alta. Como a sílaba tônica do nome da professora, uma sílaba mais forte, é a do meio, ela é uma paroxítona, porque ela é a penúltima do meu nome. Vou dar outro exemplo aqui. Janela. Qual que é a sílaba mais alta? Vou falar de novo. Janela. O né. O né é a sílaba mais alta. Quando a professora fala, a professora levanta a voz. Então, ela é a sílaba tônica. Então, o que é a sílaba tônica? É toda sílaba que ela é pronunciada mais alto, que ela é mais forte, que ela vem com mais presença na palavrinha. A professora vai dar mais alguns exemplos aqui, tá? Olha lá. Aqui, a professora trouxe 3 figurinhas para vocês. Um jacaré, uma coruja e abóboras, tá? Então, olha lá, leia as palavras do quadro com atenção. As sílabas destacadas representam as sílabas tônicas. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, vamos lá. Jacaré. Olha como eu falo alto ré. Jacaré. Sai bem alto o ré, né? Fora que ele tem um acentinho aqui, ó. É, para fazer esse som de é, senão ficaria jacaré, tá? Como é jacaré, ele precisa desse acento agudo, né? Ele abre a palavra, a letra. Então fica jacaré. O ré é a sílaba mais alta, é a mais forte. Então ela é a sílaba tônica. Vamos ver a coruja? Olha lá. Coruja. Fala com a professora. Coruja. Você não bota mais força quando você faz o ru? Claro que faz, ó. Coruja. Você fala mais alto, ru. Por quê? Porque o ru é a sílaba tônica, é a mais forte. E na abóbora? A-bo-bo-ra. Olha o meu bó. A-bo-bo-ra. Tá vendo? O bó é a sílaba mais forte, a mais alta, né? E ela também tem um acentinho. Todas as vezes que tem acento, essa, a palavrinha, a sílaba com acento vai ser a sílaba tônica, tá, gente? Mas a sílaba tônica, para ficar mais fácil, é sempre a sílaba com mais força, tá? Ou a sílaba que tem o acento. Então, aprenderam? Sílaba tônica é a sílaba da palavrinha que tem o acento ou ela é mais
forte, é a sílaba mais forte, porque às vezes ela pode ter acento e não ser a mais forte, tá? Então, vamos lá. Além da sílaba tônica, a gente tem a classificação delas. O que é essa classificação? As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Meu Deus, professora, que nome difícil. Calma, a professora vai explicar. Olha lá, quando eu falo jacaré, a sílaba mais forte é o ré. Então, o ré é a última sílaba. O nome dela é oxítona. Por quê? Porque ela é a última, tá? No caso da coruja, é a penúltima, ó. Coruja. A sílaba tônica mais forte é o ru. Então, como ela é a penúltima, o nome dela é paroxítona, tá? Abóbora. O bó é a sílaba tônica e ela é a antepenúltima, que vem antes da penúltima. A antepenúltima é chamada de proparoxítona, tá? Então, recapitulando, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Quando ela é a última, o nome dela é oxítona. Quando ela é a penúltima, o nome dela é paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, é proparoxítona. É isso aí, gente. Essa é a explicação dos nossos exercícios de hoje. Entenderam isso? Tá mole fazer os exercícios. Vamos começar então? Muito bem. Vamos para a página 32 da nossa apostila, onde começam os nossos exercícios de classificação da sílaba tônica. Tá fácil, gente. Só tem nome difícil, mas é fácil de fazer. Olha lá. Logo no comecinho aí, a gente tem uma palavrinha. Entrevista. Vamos ver o que é para fazer? Olha lá. Separe esta palavra em sílabas. Muito fácil, professora. É só separar. Entrevista. Vai escrever aqui nos 4 quadradinhos a separação da palavra entrevista. Ah, professora, mas eu ainda tenho dúvida. Bate palminha. Lembra que a professora ensinou a bater palma para separar as sílabas? Ó, vamos bater junto. Entrevista. Quantas palminhas? É o número de sílabas que a gente tem, tá? Então, vai escrevendo e separando a sílaba nos quadradinhos que você tem aí na apostila. Depois de separar as sílabas, a gente vai para a letrinha A. E a letrinha A está pedindo o seguinte: pinte a sílaba que é pronunciada mais forte. Qual que é o nome da sílaba pronunciada mais forte mesmo? Isso aí, sílaba tônica, é a mais forte. Para ajudar, a professora vai falar e aí vocês vão prestar atenção em qual que é a palavra, a sílaba mais forte, ó. Entrevista. Qual que é a sílaba que a professora falou mais alto, mais forte? Vou falar de novo. Entrevista. Qual que é a sílaba mais forte, ó? Entrevista. A mais forte, vocês vão pintar, tá bom? Muito bem. Pintou a sílaba mais forte? A palavra entrevista está dividida em 4 sílabas, não tá? Tem 4 quadradinhos, então ela está dividida em 4 sílabas. A mais forte é qual? É a última? É a penúltima? Ou é a antepenúltima? Qual que você pintou? Se for a última, você vai anotar, fazer um xizinho aqui na última, ó. O professor está na letrinha B. Qual é a posição da sílaba mais forte? Se for o tá, a mais forte que você pintou, você põe o xizinho aqui na última. Se for o vis que você pintou, e ela é a mais forte, você faz um xizinho aqui na penúltima. O vis é a penúltima. Agora, se você pintou o tre de entrevista, você vai fazer um xizinho na antepenúltima.
Qual você pintou? O tre, o vis ou o tá? Olha qual que você pintou e faz um xizinho na alternativa correta, tá bom? Continuando. De acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, elas são chamadas de oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, ou proparoxítonas, quando ela é a antepenúltima. A professora já explicou isso no slide anterior, né? Então tá fácil de saber. Vamos lá. A palavra entrevista é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Como assim, professora? Calma. A sílaba que você pintou é a mesma coisa, gente. Se você marcou que é a última sílaba, a mais forte, ela é uma oxítona. Se você marcou que é a penúltima, o vis que você pintou que é a mais forte, ela é uma paroxítona. Agora, se você pintou o tre, que é a mais forte, que é a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Então, presta atenção. A palavrinha entrevista tem uma sílaba mais forte. Você vai pintar a sílaba mais forte. Você vai ver qual que é, se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. E na letrinha C, você vai marcar. Se ela for a última, ela é uma oxítona. Se você pintou a penúltima, é uma paroxítona. Se você pintou a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Vê aí qual você pintou e marca o xizinho. Beleza? Na página 33, a gente tem o trecho de uma reportagem, tá? É só um trechinho, tá, gente? Não é a reportagem inteira, porque uma reportagem inteira ela é bem maior que isso. A gente vai ler junto, tá? A professora vai ler para vocês, mas a professora quer que vocês tentem ler também em casa, tá bom? Então, presta atenção, a professora vai ler a reportagem para vocês e aí a gente vai responder as perguntinhas que estão vindo aqui na frente, tá bom? Então, olha lá. Leia silenciosamente o texto, depois releia-o em voz alta com os colegas. A professora vai ler para vocês. Como publicar um livro? Conheça 4 caminhos possíveis para publicar um livro. Então, olha aí, essa entrevista, ela dá 4 dicas de como você pode publicar um livro, tá? Então, tem 4 formas diferentes que você pode estar publicando um livro. Vamos ver quais são? Presta atenção. 1. Ó, o númerozinho 1 aqui, ó. É essa que a professora vai ler para vocês. A forma tradicional. Você escreve o texto e envia o conteúdo por correio ou e-mail para as editoras, que decidem se vão publicar ou não. Então, isso é uma das formas. A gente escreve o conteúdo e envia por correio ou por e-mail para a editora. O autor não tem gasto nenhum. A editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. Então, quando a gente escreve um livro e manda por e-mail ou por correio, a gente não tem gasto, né? Ele não custa. Fica tudo de graça. A editora que vai pagar por ele. Tá vendo que tem um sinalzinho aí de joinha? Esse sinalzinho de joinha aqui quer dizer que é o ponto positivo, é o que é legal. Agora tem um sinalzinho assim, ó. Vamos ver o que esse sinalzinho assim significa? É muito difícil ter seu livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá. Quando a gente manda por correio ou por e-mail, alguém vai ler, mas pode ser que essa pessoa nem leia, nem publique, ache que nosso livro não é bom. Então, ó, isso é ruim, né, gente? É bom porque não tem gasto, mas é ruim se ele não for publicado, não é verdade? Número 2. Olha aqui o número 2 aqui, ó. Pagou, publicou. Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer
tudo, desde as ilustrações até a impressão. Então, você vai escrever o livro e, em vez de mandar por e-mail, você vai pagar, você vai contratar a editora, quem publica o livro, para fazer o seu livro. Ela vai fazer as ilustrações, ela vai digitar, ela vai encadernar, vai montar o livro bonitinho para você. Agora, vamos ver o que esse joinha tá falando? Esse joinha aqui, ó. É publicação garantida. Não passa por avaliação, você só precisa ter ideia e o dinheiro. Se você contratar uma editora, com certeza seu livro vai ser aprovado, tá? Com certeza. Mas você tem que pagar por isso, tá? Olha lá o sinalzinho para baixo aqui, ó. Com a mãozinha para baixo. Vamos ver o que tem de ruim? O custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. Então, olha que ruim. É muito caro para a gente contratar uma editora. Não é baratinho, né? Fora que a editora não manda para as livrarias. É a gente que tem que levar lá para vender. Ruim, né? Ó, muito ruim. Vamos para o número 3. Artesanal. O que significa artesanal? Quando nós mesmos fazemos. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização do texto e imagens das páginas. E só contrata uma empresa para imprimir o livro. Essa é mais fácil, gente. Então, a gente escreve todo o livro e a gente mesmo desenha, tá? Faz página por página. Depois a gente leva lá na empresa de impressão e manda imprimir as páginas só. Fica mais legal aí, né? A gente mesmo que faz o livro. Vamos ver o que é legal disso? Olha o sinalzinho do dedinho para cima aqui, ó. Você pode participar de mais etapas desse processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. Então, você não precisa gastar muito dinheiro, porque quem vai fazer tudo é você mesmo. Isso é legal, né? Agora, vamos ver o que essa mãozinha aqui para baixo está falando que é ruim? O que será que é ruim, hein? Dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar todinho pronto para impressão. Então, ó, é ruim porque dá muito trabalho, né? Tem que estar prontinho para poder imprimir, senão não imprime. Agora, o número 4. Vamos ver o que é o número 4. Internet. Você escreve o texto e publica em blogs. É possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já ter um retorno dos leitores. O que é o blog, gente? O blog é uma página na internet que você cria, tipo um Facebook, mas ela fica como uma página na internet, tá? E aí você escreve lá as páginas do seu livro e as pessoas vão lendo, né? As pessoas que acessam o seu blog vão lendo e eles deixam comentários se eles gostaram, se eles não gostaram, se eles estão gostando da história, se eles estão achando interessante, tá? Então é bem bacana o blog mesmo. Vamos ver o que tá fazendo de positivo? A mãozinha aqui, ó. Não tem custo. No caso de redes sociais e de blog, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já ter retorno dos leitores, né? Então, ó, você não tem custo nenhum, porque a internet é de graça, né? Você pode escrever o que você quer e não paga nada, né? E o que é de ruim, ó? Ó a mãozinha lá de ruim. No caso de blogs e de redes sociais, você não terá o livro impresso. No clube de autores, isso é possível. Então, olha aí, gente. Se você publicar o livro na rede social, tipo no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, no Instagram não dá para publicar, mas tipo no Facebook ou no blog, você não vai ter ele impresso, porque você escreve ele pelo computador. Agora, se você colocar no site do Clube dos Autores,
você também não vai ter eles impressos, você vai ter eles só pela internet. Então, por que que é ruim? Porque se você escrever um livro pela internet, você não tem ele impresso assim que nem um livro bonitinho. Ele fica só na internet mesmo, tá? Então, isso é ruim, né? Mas o resto é tudo bom. Então, vamos lá. Quais são as 4 formas que ele fala que a gente pode publicar um livro? Primeira, tradicionalmente, escrever e mandar para a editora. Segunda, pagou, publicou. Você escreve o livro e paga para a editora publicar. Terceira, artesanal. Você faz o livro sozinho. Escreve o livro, faz os desenhos, faz tudo, organização do livro, só manda para imprimir. E a quarta, pela internet, tá? Que é aqui pelo computador. Muito bem. Agora nós vamos para as nossas perguntinhas, tá? Olha lá, a número 2, porque a 1 era o textinho para a gente ler. Então, a gente vai para a número 2. Responda as questões oralmente e depois escreva as respostas. Então, a professora vai ajudar, tá? Qual é o assunto do texto? Bom, a gente acabou de ver que o texto fala sobre as formas de publicar um livro, né? Que tem 4 formas possíveis da gente publicar um livro. Então, vocês vão escrever aí qual é o assunto do texto. A B. Quantos e quais são os caminhos apontados no texto para a publicação de um livro? Então, olha lá. A está perguntando qual é o assunto do texto. O que o texto está falando? Quais são as formas de publicar um livro? E a B, quantos e quais são os caminhos apontados? Ele aponta 4, né? Então, a gente vai escrever aí. Qual que é o primeiro caminho mesmo que ele aponta? O primeiro caminho é o tradicional. Depois, o segundo, número 2, pagou, publicou. O terceiro, artesanal. E o quarto e último, pela internet. Então, vocês vão escrever esses 4 caminhos aqui, tá bom? Vamos continuar. A número 3. Releia a referência do texto e responda a questão. Aqui a gente tem a referência do texto em laranja, amarelinho, né? A professora vai ler para vocês. Lemos, Andréia. Então, o nome da autora é Andréia Lemos. O sobrenome sempre vem na frente, viu, gente, na referência. Então, Lemos, Andréia é o nome da autora. Está na revista Crianças Viram Escritoras. Por que eu sei que é uma revista? Porque é uma reportagem, né? Então, está ou num jornal ou em uma revista, tá? Pode estar na internet também. Aqui o nome do jornal, ó. Folha de São Paulo. Está no caderno Folhinha. Então, eu já sei que é um jornal, porque está na Folha de São Paulo, tá? Está na Folha de São Paulo e no caderno Folhinha. Foi publicado no dia 13 de abril de 2013, tá? Então, voltando, ó. A reportagem foi feita por Andréia Lemos, chama-se Crianças Viram Escritoras, tá no jornal Folha de São Paulo e foi publicado no dia 13 de abril de 2013. Muito bem, vamos responder as nossas perguntas então? Este texto foi publicado onde? Foi publicado em um jornal? Foi publicado em um livro? Foi publicado em uma revista? Ou foi publicado na internet? Então, olha lá. Está no jornal, marca um X no jornal. Está no livro, marca um X no livro. Está na revista, marca um X na revista. Ou na internet, marca um X na internet. Essa é bem facinho, né? Agora vamos para a letrinha B. A folhinha se dirige a qual público? Quando eu falo folhinha, eu estou falando com o infanto juvenil, com as crianças, ou com um adulto?
Quando eu falo folhinha, eu tô falando com uma criança ou com um adulto? Marca um X aí na opção certa. Tá fácil. Ligue. Número 4. Essa é a que eu mais gosto. Ligue os recursos gráficos utilizados no texto ao que eles indicam. O que é recurso gráfico, professora? São as imagens, né? Então, aí a gente tem o sinal de positivo, de legal, e tem o sinal de ruim, que é o sinal que é para baixo. Muito bem. Esse sinalzinho aqui, ele significa que ele é desvantajoso, que ele é ruim, ou que ele é vantajoso, que ele é bom. Vocês vão ligar. E esse outro sinalzinho aqui para baixo? Ele significa que ele é desvantajoso, que ele é ruim, ou que ele é vantajoso, que ele é bom? É só ligar, viu, gente? Tá bem facinho essa também. Na página 35, a gente tem um pouquinho mais de atividade. Vamos ler a número 1? Um dos caminhos apontados no texto para a publicação de um livro é a internet. Então, o texto fala que a gente pode digitar o livro e publicar ele na internet. Lembra? Nos blogs, nas redes sociais. Você sabe o que são blogs e redes sociais? Se você sabe, coloca que sim. Se você não sabe, coloca que não. Já ouviu falar no site Clube de Autores? Se sim, vai colocar sim de novo. Se não, coloca que não, tá, gente? É só responder sim ou não. Continuando. Gente, a página 35 agora, tá? Página 35. A número 1, a gente vai responder se sim ou se não, como a professora respondeu. A número 2, nós não vamos responder, tá? Vocês vão escrever aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Fazer em sala. Por quê? Porque é uma pesquisa que a gente tinha que fazer em sala, né? Não dá para fazer ela em casa, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, vocês vão escrever fazer em sala, tá? Ou fazer com a professora. E a número 2 nós não vamos responder, tá? Porque tem que ser feito em grupo de alunos, não dá para fazer individual, tá bom? Então, essa daqui, a número 2, nós não vamos responder, tá? Vai escrever fazer em sala, tá bom? Vamos continuar. Novo assunto novamente. Posição da sílaba tônica. Relembrando, sílaba tônica é a sílaba mais forte, a mais alta, né? Só para a gente relembrar que a gente viu isso no comecinho da aula. Olha lá, a professora vai ler para vocês. Presta atenção. Leia essas palavras. Você, difícil, além, páginas, possível, capítulo, até. Separe as palavras em sílabas e grife a sílaba tônica. Professora, como assim? O que é para fazer? Nós vamos separar as palavras em sílabas. A professora vai ajudar, ó. A palavrinha você. Vamos bater palma? Você. Separa a sílaba. Tem 2 sílabas. Qual que é a sílaba mais forte? O vo ou se? Ó, escuta a professora falando. Você. Qual que é a mais forte? Qual que é a mais alta? Grifa a que for mais alta. Se for o vo, grifa o vo ou pinta. Se for o se, grifa o se ou pode pintar também. Difícil. Vamos separar difícil? Difícil. Difícil. Separou? Tem 3 sílabas. Vamos ver qual é a mais forte. Presta atenção que a professora vai falar. Difícil.
Qual é a mais alta? Qual é a mais forte? Grifa a mais forte. Agora a palavrinha páginas. Se a professora estiver muito rápido, vai pausando o vídeo e vai fazendo uma por uma, tá? Vamos fazer páginas agora? Páginas. Separou as sílabas? Vamos separar de novo? Páginas. 3 sílabas. Qual é a mais forte? Escuta que a professora vai falar. Páginas. Qual é a mais forte? Tem um acentinho em uma aí. Lembra que a professora falou que a tônica era sempre acentuada? A sílabazinha que tem acento é sempre a sílaba tônica, tá, gente? Na maioria das vezes. Raras exceções. Então, ó. Páginas. Qual que é a mais forte? Grifa a mais forte, tá? Vamos para o outro lado. Possível. Possível. Separou? Separa as sílabas primeiro, são 3 sílabas. Depois vamos grifar a mais forte. A professora vai falar, você ouve qual é a mais forte. Possível. Qual é a mais forte? Tem um acentinho aí também, não tem? A mais forte é sempre acentuada. Vamos lá. Capítulo agora. Capítulo. 4 sílabas essa tem. Capítulo. Qual que é a mais forte? Escuta que a professora vai falar. Capítulo. Qual que é a mais forte? Tem um acentinho aí também, não tem? A tônica é a mais forte. Grifa, aqui é mais forte. Até. Vamos separar até? Até. 2 sílabas. Vamos ver qual que é a mais forte? Até. Qual que é a mais forte? É a que está acentuada, né? Então, grifa a sílaba tônica, a mais forte. Separou as sílabas, grifa a sílaba tônica, tá, gente? E vamos para o exercício B. Olha lá, se não terminou o A, para o vídeo, depois continua. Vamos lá. B. Copie essas palavras de acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa. Então, olha lá, eu separei todas as palavrinhas. Todas elas que você grifou a última sílaba, você vai colocar nas oxítonas, tá? Que são 2. Tem 2 palavrinhas aqui que você grifou a última. Você vai colocar ela na oxítona. Depois tem mais 2 palavrinhas que você grifou como sílaba tônica a penúltima sílaba. A penúltima, que vem antes da última. Você vai copiar elas aqui, nas paroxítonas, tá? Porque a penúltima sílaba tônica é a paroxítona. E aqui tem mais 2 palavrinhas que você grifou a antepenúltima, como sílaba tônica, a mais forte. Pega as 2 palavrinhas que você grifou a antepenúltima e escreve elas aqui, tá? Fácil, fácil, fácil. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre narrativa oral. Professora, o que é isso? O que é narrativa oral? É fácil, fácil. São histórias que a gente conta. O que é narrativa? Narrativa é quando a gente fala uma história. É quando a gente conta alguma coisa. Oral é pela boca. Então, narrativa oral é quando eu conto uma história, tá? Não quando eu escrevo, tá? Quando eu escrevo é narrativa escrita, tá?
Quando eu falo, é a narrativa oral, tá? Então, ó, quando eu tô sentada, assim, lá na sala de aula, que eu falo que eu vou contar uma historinha, e aí eu conto uma história, a professora está fazendo uma narrativa oral, tá bom? Então, a narrativa oral é contar uma história. Vamos lá. Essa atividadezinha aqui, a gente também não vai fazer, porque a gente tem que fazer ela na sala de aula. A gente só vai responder essa primeira perguntinha aqui, ó. Você já teve um sonho ou alguma ideia que poderia ser motivo para escrever um livro? Olha que pergunta interessante. Você já sonhou algum sonho muito maluco? Ou já teve alguma ideia sobre escrever um livro que daria para fazer uma história? Se você já teve, você vai escrever que sim. E do que foi? Você sonhou com monstros? Você teve a ideia de escrever sobre fadas? Você sonhou com um navio fantasma? Você teve a ideia de falar sobre borboletas, passarinhos, enfim. Conta para a professora, escreve aqui na apostila sobre o que você quis escrever. Qual foi esse sonho? Qual foi essa ideia que você teve? Tá bom? A B e a C e a D, a professora vai pedir para vocês não responderem, porque a gente tem que fazer em sala de aula também. Então, vocês vão escrever aqui, fazer em sala de aula, tá? Vai responder somente a primeira perguntinha aqui em cima, tá bom? A aula, gente, acaba aqui. A próxima atividade que a professora vai passar agora é tarefa. Então, vocês não precisam fazer agora, vocês podem fazer mais tarde. Quem quiser fazer agora, pode fazer agora. Mas vocês vão enviar para a professora só amanhã essa tarefa, tá? Que a professora vai corrigir e computar só amanhã. Então, a aula acabou aqui. Agora a professora vai passar uma tarefa para vocês fazerem, tá bom? Então, presta atenção lá, ó. Vamos na página 37, crianças, então aquelas perguntinhas lá da página 36, nós não vamos responder. Nós vamos para a página 37. E escuta bem o que a professora quer que vocês façam agora. Peguem o caderninho de vocês, escrevam a data de hoje, tá? Escreva a data de hoje. Aí você vai colocar lá. Atividade, página 37, que é essa aqui. E o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a historinha do sonho de vocês, ou da ideia que vocês tiveram, tá? No caderninho. Eu quero um título para a história e eu quero que vocês escrevam essa história. Então, professora, eu sonhei com monstros marinhos. Eu sonhei com fadas. Então, você vai escrever, vai criar uma história para esse seu sonho, tá? Não vai escrever o sonho. Você vai criar uma história. Era uma vez uma menina que passava pela floresta e viu um monte de fadas, se você sonhou com fadas. Professora, uma vez eu tive a ideia de escrever sobre dragões, né? Era uma vez um príncipe que saiu cavalgando e encontrou um dragão. Então, você vai criar uma história sobre essa ideia ou esse sonho que você teve. Eu quero que tenha título, tá? Todo livro tem um título. Então, vai escrever o título e vai contar a história. E no final, você vai desenhar a sua historinha para a professora, tá bom? É para fazer no caderno de atividades, tá? Agora, a professora vai passar o restante também para fazer no caderno de atividade, tá bom? Olha lá. Tarefa, página 30 e 31. Então, primeiro vocês vão criar aquela historinha do sonho de vocês. Aquilo é da aula. Agora é a tarefa, tá? Olha lá. Vocês vão escolher um livro preferido, a história preferida de vocês. Com certeza você tem uma. Pode ser da Frozen, pode ser da Bela Adormecida, pode ser do Piratas, pode ser, enfim, a história que você quiser, a sua história preferida, tá?
vai pegar o caderninho também, passa um traço vermelho depois que você fez a sua história do seu sonho e o seu desenho, passa um traço vermelho, coloca a data da tarefa que você está fazendo e vai fazer a sua tarefa agora. O que é para fazer a tarefa? Olha lá. Seja você mesmo o entrevistador, o autor do seu livro preferido. Vamos lá, vocês vão fazer uma entrevista sobre o seu livro preferido. Planejamento. Vamos ver o que é para a gente fazer agora na tarefa. Antes de elaborar as perguntas, faça uma pesquisa em meios impressos e digitais sobre o autor ou autora para saber um pouco sobre a vida e a obra dele. Então, professora, eu escolhi a história da Bela Adormecida. Vocês vão ter que saber quem escreveu a história da Bela Adormecida. É melhor vocês escolherem um livro que vocês já têm em casa, tá? Se vocês tiverem, porque aí já tem tudo lá, tá? Então, vocês têm que saber quem é o autor da história e vai escrever tudo no caderno. Qual o nome da história? Quem é o autor da história, tá? E aí a gente vai começar. Depois de obter as informações, elabore 5 perguntinhas. Fácil, fácil, fácil. Olha lá, vocês vão colocar a data da tarefa. Se vocês estiverem fazendo hoje, vocês vão passar o traço vermelho e colocar a data de hoje. Vai escrever tarefa, página 31, e vai escrever o nome da história que vocês escolheram. Pulem uma linha e escrevam. Professora, eu escolhi a história dos 7 anões. Vai escrever História dos 7 anões. Professora, eu tenho um livro aqui em casa da Turma da Mônica. Livro da Turma da Mônica. Vocês vão escrever o nome da história ou o nome do livro preferido de vocês, tá? Depois, vocês vão pular uma linha e fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vão fazer 5 perguntinhas para o autor do livro de vocês. Então, você para e pensa. Professora, eu gostei da história da Bela Adormecida. O que eu perguntaria para a pessoa que escreveu a história da Bela Adormecida? Então, vocês vão pensar em 5 perguntinhas para fazer para a pessoa que escreveu a sua história preferida. E vai escrever elas no caderno, tá bom? É só isso a tarefa. É só fazer as 5 perguntinhas sobre a história preferida. Fácil, tranquilo, não precisa fazer hoje, pode fazer amanhã. Amanhã você me envia, não tem problema nenhum. Escolhe a história ou o livro e faz as 5 perguntinhas, tá bom? A aula de hoje fica por aqui. Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, a professora está aqui. Venham buscar os ovos de Páscoa na escola, tá? Que a professora está lá esperando por vocês. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, crianças. Tchau, tchau.